Hoje nós temos uma entrevista muito especial. O nosso convidado, ele é trabalhador da construção civil, é poeta, um entusiasta também dos escritos, é escritor. Ele que tem transformado sua experiência de vida e o trabalho que realiza em palavras cheias de esperança, de reflexão e de significados. Ele não é só poeta, mas também coordenador de um projeto de poesia e também um observador social. Eu estou falando do Robson Brito. Robson, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui no nosso Antena Manhã. Bom dia, Abdias. Bom dia a todos aqui da rádio. É um prazer estar aqui. Antes de mais nada, quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar falando um pouco desse projeto, né, desses sonhos, dessas histórias que estão acontecendo, com o objetivo de motivar outras pessoas também a acreditarem nos seus sonhos, a entender que cada história que acontece na vida de cada um pode ajudar outras histórias também a acontecerem melhor. Então, primeiramente, quero agradecer pelo espaço e estou aqui. Robson, antes de tudo, eu gostaria que você se apresente para a nossa audiência, que você possa se apresentar para a gente conhecer um pouco mais. Claro que a gente vai detalhar alguns episódios da sua vida, mas de uma maneira geral, como é que você define Robson Brito? Bom, hoje eu tenho 52 anos de idade, sou trabalhador da construção civil, trabalho há mais de 10 anos numa empresa, onde tenho recebido muito apoio, muita ajuda dos meus colegas, dos diretores, coordenadores, engenheiros. Tem sido um grande apoio, uma família, né? Sou casado com a minha esposa Maria Rejane, uma pessoa também muito especial na minha vida, que trouxe um brilho especial. Fui presenteado com uma filha maravilhosa, Ana Luísa, que tem 8 anos de idade. E moro aqui na cidade de Maceió há 16 anos. E sou um poeta, um sonhador, que acredita na importância do amor. Sou uma pessoa que procuro olhar para as pessoas com empatia, com respeito, com sensibilidade, entendendo que cada um tem os seus conflitos, tem as suas lutas, os seus sonhos, seus anseios, seus desejos, suas frustrações, seu medo, da mesma forma como eu tenho. E procuro fazer desse sentimento uma forma de escrita, externando as emoções e compartilhando de bons sentimentos, tentando inspirar as pessoas e nessa caminhada em busca de uma vida melhor. Excelente, já é uma definição poética o que você traz, né, Robson? A minha vida é poética. A sua vida transita por esse contexto da poesia. Agora, nem sempre foi assim, né? A gente sabe que tudo tem um começo, um início. O que é que te levou a se expressar pela poesia? Como foi o início dessa trajetória poética? Bom, eu gostaria de relatar um pouco da minha infância, né? Nascido no Rio de Janeiro, tive uma família um tanto quanto disfuncional, problemática, havia muitas complexidades na minha família, tipo mentira, traição, vícios, calúnias e coisas desse tipo que fazem com que o lar se torne insuportável, e aquela realidade me fez muito mal e eu passei por uma fase muito difícil da minha vida e sem saber exatamente o porquê aquilo acontecia. Normalmente você imagina que as pessoas, seu pai, sua mãe, seus irmãos vão lhe amar e lhe proteger, e eu me deparei com a realidade de que, na verdade, eles faziam o contrário, né? E eu fiquei um pouco confuso. Aos 15 anos, conheci um cidadão, um senhor chamado Seu Dilson, que foi um anjo que Deus encaminhou para a minha vida, e durante 15 anos fiquei na companhia dele. É claro que a essas alturas, meus problemas, meus traumas de infância já haviam afetado a minha mente de forma que eu não conseguia mais assimilar alguns sentimentos, e precisei passar por um processo. Nesses 15 anos eu vivenciei com ele momentos de afeto, de trabalho, e fui absorvendo as informações. Sempre gostei muito de ler, sempre gostei de prestar atenção, gostei muito das palavras, sempre achei que as palavras eram muito importantes e tal. E quando eu tinha 30 anos de idade, eu confesso que não produzi muita coisa por conta desse descontrole todo. Eu acabei não constituindo uma família, não trabalhei, não comprei nada, enfim, vivi dissolutamente, tentando me encontrar e também gastando os meus recursos em busca de prazer, para amortizar de repente algum sofrimento interno. E quando ele faleceu, eu entrei numa outra realidade, numa outra dimensão. Foi quando eu viajei do Rio de Janeiro e fui participar de um projeto social, onde eu viajei por algumas cidades, né? Ali descobri a minha vocação, mas também descobri que não é muito fácil estar em projetos sociais. Me lembro que nessa caminhada, eu fui parar na cidade de São Paulo.
E na cidade de São Paulo, eu fiquei alguns dias dormindo em albergues, em situação de rua e tal. E eu participei de um projeto chamado Operação Trabalho, desenvolvido pela Prefeitura da cidade de São Paulo, em parceria com a Universidade de São Paulo, onde eu fui inserido. E eu trazia comigo toda essa carga emocional, essa questão psicológica, essa certa confusão, toda essa... E o poeta, por si só, ele já é complexo, ele já é um ser humano. Até então, eu não sabia dessa vocação minha. E um dia eu estava num ponto de ônibus dentro da cidade universitária e eu vi uma placa dizendo: se você canta, se você dança, se você planta bananeira, participe da 17ª SAPO, que é Semana de Arte da Politécnica. Eu falei, bom, pelo menos plantar bananeira eu sei, né? Então vamos lá. Escrevi uma poesia sobre a cidade de São Paulo e mandei, e eles aprovaram e expuseram a minha. Daí eu comecei a vislumbrar o caminho da poesia. Daí abriu novos horizontes. Novos horizontes por meio da poesia. Você passou por várias cidades, cada uma dessas cidades por onde você passou com esse projeto te inspirou a escrever mais, a mergulhar mais nesse mundo da arte, né? Nesse mundo fantástico que é a cultura. Você lembra de alguma poesia dessas que você escreveu ao longo desse percurso, né? Tem uma sobre Maceió que a gente vai deixar para o final. Mas você lembra de alguma que poderia trazer para a gente? Eu lembro de uma poesia que é o seguinte: essa poesia, como eu vi nas ruas, né? Em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, eu conheci muitas pessoas, muitas histórias, entendeu? E são histórias complexas, pessoas que perderam famílias, pessoas que foram traídas, pessoas até que cometeram crimes, enfim, muitas coisas nas ruas, sabe? E eu ficava, em meio àquele universo, eu ficava um tanto quanto... eu lembro que eu desenvolvi um texto e que eu gostaria de compartilhar, até para trazer luz a esse assunto, né? Que pouco a gente fala da situação do povo que vive na rua, né? Que vive à margem da sociedade. Eu já estive lá e hoje sou casado, tenho trabalho, mas não teve muitas pessoas que foram lá me buscar. Então tem pessoas lá que, de repente, se tiverem oportunidade, podem vir para essa sociedade e até fazer algo diferente. Então eu queria trazer à luz esse texto. Então vamos lá. Robson Brito, poeta, escritor, trazendo agora a primeira poesia dele para você conhecer um pouco mais. Vamos acompanhar. É mais ou menos assim, ó. Estar em uma cidade grande, sem recursos financeiros e sem poder contar com a ajuda da família, realmente é uma situação desesperadora. Nesse momento, sem ter muito o que fazer, o jeito é andar e aproveitar a caminhada para refletir na situação pela qual estamos passando. E então nos deparamos com uma realidade assustadora que até então só víamos através dos jornais e da televisão. Pessoas fazendo da violência uma forma de chamarem a atenção da sociedade e cometendo crimes horríveis para obterem dinheiro. Continuando a caminhada, podemos ver famílias inteiras dormindo embaixo dos viadutos ou em suas carroças, que também servem como forma de trabalho, carregando papelão e outras coisas que possam ser vendidas. Uma parada para descansar e achando que já vimos muitas coisas, somos surpreendidos por garotas que ainda nem saíram da infância oferecendo seus corpos em troca de dinheiro. Maior tristeza ainda é saber que muitas dessas garotas usam parte do dinheiro que ganham para consumirem drogas. Nesse momento, nossos sentimentos se misturam e as lágrimas descem. E então, levantamos para continuar a caminhada, já com forças limitadas, com passos lentos e cansados. A noite cai e levantamos a cabeça para contemplar a beleza da lua. E justamente nessa hora nós pensamos, como é triste a realidade do povo que vive na rua. Obrigado. Olha, uma poesia que conta um pouco do retrato do que é a cidade de São Paulo. Foi em São Paulo essa daí? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo, mas que pode se... Não, ela retrata toda a sociedade brasileira, né? Em maior ou menor grau, escala, exatamente. E tem também as características de uma crônica, né? Porque você está narrando ali os fatos do cotidiano e a crônica tem muito isso de trazer uma experiência pessoal para um texto literário. Abdias, a partir do momento que eu fui presenteado com a poesia, eu comecei a escrever sobre tudo. E aí a minha vida tomou uma dimensão diferente.
Aí nós temos um tema aqui, você desenvolveu um tema, a poesia como transformação de realidade. Então veja bem, foi a poesia que me tirou dessa realidade que eu estava lá. Ninguém me contou, eu estava lá. Cada palavra eu escrevia lá. E hoje eu estou na rádio falando, a minha esposa está trabalhando, minha filha está descansando, meus amigos estão ouvindo. E veja bem, a poesia transformando realidade. Então eu acredito que outras pessoas poderão ter acesso a isso se houver, de repente, um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de parceria, um pouco mais, né, de apoio para que as pessoas possam... Porque as pessoas pensam que a poesia é apenas uma... sabe, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, mas não, ela retrata a realidade, ela desperta. E eu queria até aproveitar a oportunidade para falar aqui um lance bem interessante. Repara só, um poeta da vida saiu para procurar trabalho e andou e não conseguiu nada. E cansado, parou numa calçada, pegou um pedaço de pão e começou a comer porque estava cansado e com fome, não havia conseguido trabalho. Mas ele olhou para frente dele e percebeu que havia os passarinhos cantando, as árvores, havia um lagozinho. E ele pegou uma caneta e um papel e começou a discorrer sobre aquilo que ele estava vendo. E ele descreveu que estava cansado, não tinha arrumado trabalho, que nem sabia como ia chegar em casa e contar para a esposa dele que não tinha dinheiro para ajudar na despesa. Mas ele também sabia que a natureza estava oferecendo para ele uma visão maravilhosa e que tudo no outro dia poderia ficar melhor. Cansado, ele acabou adormecendo. A tardezinha chegou, ele despertou, pegou as coisinhas dele e foi embora. E deixou esse texto lá, esqueceu esse texto. Na sequência, o dono da casa chegou, num carro importado, num celular, todo desesperado, falando com algum negociante, entrou e deixou a porta entreaberta. E lá no celular, debatendo com alguém, de repente olhou para a porta e viu um papel. Pensou que fosse alguma fatura de cartão, foi lá e pegou. Quando ele começou a ler, ele desligou o telefone. Ele estava fazendo um negócio ali, muito dinheiro e tal, mas ele, quando olhou aquelas palavras, ele percebeu que ele estava diante da maior riqueza que ele tinha, desligou o telefone e ele percebeu que ele não fazia isso. Ele morava ali e não percebia as árvores, o cantar dos passarinhos, sabe? Aquela beleza que ele tinha, que era a maior riqueza que ele tinha. E a partir daí ele começou a ter uma postura diferente da vida. Veja bem, uma pessoa que não tinha nada inspirou uma pessoa que tem tudo. Então a poesia tem esse poder. É uma pena, é lamentável que hoje a gente não tenha cultivado esse hábito, não tenha desenvolvido esse hábito, porque realmente a poesia, ela traz algo diferenciado. Por exemplo, eu não podia imaginar que um dia eu conseguiria sair de uma realidade que me causava sofrimento e dor. Eu nem imaginava que poderia, de repente, conhecer as pessoas que eu conhecia, Abdias, sabe? E hoje meu coração arde pensando que outras pessoas podem ter essa oportunidade. Artistas que já estão fazendo sucesso e pessoas que ainda estão para aparecer. Inclusive, você, nessa perspectiva de ajudar outras pessoas com essa visão poética, você, Robson, coordena um projeto de poesia. Gostaria que você contasse um pouco sobre esse projeto. Inclusive, tem alguns registros de um trabalho recente que você fez. Você visita outras cidades, conversa com outros poetas, com outras pessoas, é isso? Infelizmente, nós ainda não temos pessoas da área cultural envolvidas no nosso projeto. O que acontece? O projeto chama-se Poesia para a Vida, né? Que eu elaborei. Então, veja bem, eu quero usar o meu talento de poeta para ajudar outras pessoas. Então, e também outros artistas. Nesse evento que nós fizemos, nós viemos... Está aparecendo aqui na tela, inclusive. Isso foi lá em... Foi em Campo Alegre, num centro de recuperação, onde pessoas estão aí, entendeu? Pessoas que fizeram escolhas erradas, pai de família e tal, que a sociedade até discrimina, mas que são seres humanos que, se tiverem a oportunidade, poderão ter. Então, nós vamos visitar essas pessoas, levar uma mensagem, ajudá-las, porque elas vão sair para a sociedade. E quando sair da sociedade, podem ter ferramentas dentro de si para desenvolver e sair dessa realidade. Entendeu? Então nós fazemos esse trabalho em albergues, em casa de recuperação, em asilo, onde houver espaço para que a gente possa levar poesias, músicas, entendeu? Palavras de motivação, de fé, de esperança. Se tivermos recursos financeiros para doar alguma coisa, nós estamos tentando mobilizar as pessoas a somarem força nesse projeto, porque nós sabemos que todos querem as coisas para si, todos nós precisamos trabalho, casa, mas existem também coisas que nós podemos fazer por outras pessoas que a gente acaba deixando de fazer, e com isso a gente perde uma coisa muito boa, que é dar
as pessoas, ajudar as pessoas, às vezes com uma oração, com uma palavra, com uma oportunidade. Quem tiver recurso financeiro, quem tiver condições de fazer uma visita. Então, o projeto Poesia para a Vida é justamente acender nas mentes, nos corações, os desejos de realmente valorizar o próximo, entendeu? E para ajudar o projeto Poesia e Vida, Poesia para a Vida. Poesia para a Vida, você pode entrar em contato com o Robson Brito no telefone 99404 4504. Vou repetir e vai ficar na tela, inclusive. DDD 82 99404 4504 vai ficar na tela. Você pode conversar com ele, saber como ajudar, de que forma você pode contribuir para que esse projeto chegue a mais e mais pessoas. Robson, a gente percebe que existe um elemento espiritual muito forte na sua trajetória, que é a presença de Deus. Você fala muito sobre Deus e eu gostaria de saber como é que você enxerga o papel de Deus nessa sua trajetória. Olha, falar sobre Deus é algo muito grande. Eu não consigo mensurar, não dá para mensurar. Mas assim, uma pessoa que teve a oportunidade de vivenciar as experiências que eu vivenciei, não tem como negar a existência de um Deus amantíssimo que se manifesta na consciência de cada um e que dá oportunidade para pessoas vislumbrar coisas que para elas seria impossível. Então assim, dentro das situações que eu vivenciei, infelizmente eu também passei por um processo de confusão religiosa. Pessoas que falavam de Deus, mas que na prática tratavam a mim mesmo de forma... Isso não foi uma nem duas vezes. Na minha caminhada eu conheci muitas pessoas, né? Que não praticavam aquilo que o Evangelho prega. Que estavam confusas. E aí eu demorei para... Só que aí eu comecei a perceber que a partir dessa história que eu vivenciei, que Deus tem uma história individual com cada um. E essa história que ele construiu na minha vida foi para que hoje eu pudesse mostrar a outras pessoas que ele está cuidando de cada um. Então, eu não conseguiria explicar isso religiosamente, teologicamente, mas com o meu coração arde saber que existe um Deus cuidando de cada um. Quais são os sonhos que você ainda pretende realizar, tanto pessoalmente como quanto esse instrumento poético na vida das pessoas? Rapaz, o meu sonho é me formar em psicologia. E o meu sonho é fazer da poesia uma ferramenta de transformação de realidade, de juntar um grupo de pessoas. Inclusive eu queria dar um reforço, as pessoas que de repente ligarem para mim, não precisa ter recurso financeiro, você pode, se quiser ajudar, de repente nos dar uma orientação, a gente precisa registrar algumas coisas, precisa de pessoas que nos ajudem com mídias sociais, coisas assim, entendeu? Então, artistas que de repente querem também fazer parte, a gente está fundando uma associação de artistas para que a gente possa ter espaços para desenvolver o nosso trabalho, artistas de rua, as pessoas que se interessem. Então, entre em contato, procure conhecer um pouco mais. E o sonho é esse, o sonho é desenvolver esse pensamento. Claro, existem aspirações e inspirações e transpiração, né? Então, eu estou trabalhando para dar um futuro melhor para minha família, para minha filha e esposa. Mas o meu sonho maior é fazer justamente dessa história de vida uma forma de ajudar outras pessoas. Lançar um livro, tá no seu radar também? Lançar um livro. Inclusive, estou esperando aí, mandei um zap para um amigo meu, né? Que estou esperando o retorno e aguardo ansiosamente para dar continuidade. O livro já está projetado, falta só a parte uma editorial. Revisão, entendeu? Muito bem. Quando lançar o livro, não esqueça de vir aqui. Robson, nosso tempo já está acabando. Quero aqui te agradecer imensamente pela sua... vinda aqui ao nosso programa para compartilhar essa sua trajetória. É tão legal, né, Jerônimo, quando a gente vê que pessoas que vieram de uma realidade muito difícil conseguem superar essas dificuldades, primeiro com fé em Deus, mas com muita força de vontade e com a cultura associada. Isso foi possível na vida do Robson Brito, né, Robson? Certo. Eu não poderia deixar de agradecer, primeiramente a Deus por ter me permitido chegar até aqui, a minha esposa, Maria Rejane, que é uma pessoa maravilhosa, ao Dr. Rony, da empresa V2 Construções, aos meus colegas de trabalho, os engenheiros encarregados, ao meu amigo Josa Abadu, que é um cantor, que está me acompanhando, o pastor Demi, que nesse momento está lá. Estão aqui no Instagram, o pastor Ademir Ferreira colocou aqui,
que está acompanhando a entrevista, e o Josa Badu também colocou os detalhes assombrosos da situação de rua. Você é um vencedor, cara, para inspirar tantas outras pessoas. Robson Brito, um exemplo de superação, coloca aqui o Josa Badu. Então, eu gostaria de pedir a vocês que outras vezes pudesse falar, abrir um espaço aqui para que a gente pudesse falar um pouco mais, de repente fazer um trabalho aqui com vocês para partir daqui. Muito obrigado, Robson. Pode contar sempre conosco, com a nossa amizade e com o nosso espaço. Vamos finalizar com uma poesia sobre Maceió? Vamos, afinal de contas. Muito obrigado. Não pode deixar. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Fiquem agora com a poesia sobre Maceió do nosso querido Robson Brito e até segunda-feira. Vamos lá. Viajando pelo Brasil, vim parar em Maceió. Do Nordeste a mais bonita, de Alagoas a maior. Passei pela cidade que me fez apaixonar e conheci um povo forte que aprendi a respeitar. Muitos bairros e avenidas, muitas lojas e mercados, no clima bom e novo mundo, Tabuleiro e Bom Parto. O Jacintinho e Bebedouro são famosos pelas feiras. Tem também os grandes shoppings no Benedito e Mangabeiras. A cultura e folclore nas favelas e nas grotas, e recursos naturais em Guaxuma e Ipioca. Lindas praias e coqueiros incrementam o visual na Cruz das Almas, Jatiuca, Ponta Verde e o Pontal. Edifícios luxuosos complementam a beleza e permite aos moradores vislumbrar a natureza. Chega a noite e as estrelas aparecem lá no céu e eu mando um alô para o Trapiche e para o Vegel. Vou terminando por aqui e agradeço muito a Deus por minha vida e saúde, por realizar os sonhos meus, desejando para todos uma vida bem melhor e fazendo essa homenagem para a linda Maceió. Obrigado, Deus abençoe a todos.